Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor nosso Deus, em o nome do Cristo ressuscitado, nós te agradecemos pela glória de hoje. E tu, Senhor, é o único a quem queremos ouvir e seguir por todos os dias de nossa vida sobre a terra. O Senhor é o Deus que queremos ouvir e seguir sempre. Portanto, ilumina a nossa mente, Deus, o nosso entendimento, para que possamos compreender a lealdade, a firmeza, a fidelidade que devemos ter somente a Ti. Meu amado, há força de Deus em você, há poder de Deus em você, tem poder de Deus em nossas vidas, e eu te agradeço, Senhor. Tu és o único Senhor da minha vida. Eu não quero outros caminhos, outras coisas, só a Tua palavra em minha vida. Que assim seja, amém e graças a Deus. Louve ao Senhor, bem forte. Só a graça de Deus em nossa vida. E hoje nós vamos prosseguir com o nosso tema: a lealdade a Deus é a fonte da riqueza e da prosperidade, parte 2. Anote, eu vou repetir. A lealdade a Deus é a fonte da riqueza e da prosperidade, segunda parte. Você que me acompanha aí do outro lado, anote você também. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra do amor e da graça de Deus. Esse tema é para que você desenvolva a sua lealdade, a sua firmeza, a sua fidelidade a Deus. Nós aprendemos na parte 1 que sem a lealdade a Deus, você não toma posse da vida abundante que Deus promete, que não é apenas bênçãos materiais, inclui também saúde, inclui também justiça, proteção, livramento da maldade do homem lá fora, e não só da maldade do homem, mas livramento de algo que você quer muito, mas que Deus, na sua soberania, na sua grandeza, sabe que não vai ser o melhor para você, porque a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, são maiores do que os nossos, amém? Às vezes, você pensa, uma situação, um caminho, ser melhor para você. Não, eu quero esse caminho para a minha vida. E Deus, não, eu não quero esse caminho para a sua vida. Não é isso que eu quero para a sua vida. Então, a lealdade a Deus é a fonte de toda riqueza, de toda abundância que a gente precisa. Principalmente nesse ponto também. Coloca aqui, Provérbios, aqui no telão, 16:1. Olha só. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Então, às vezes, você pensa ser esse caminho, o melhor caminho para a sua vida. Não, é esse caminho que eu quero para mim. E ao mesmo tempo que você quer muito esse caminho para você, está dando tanta coisa errada. O coração do homem pode fazer o quê? Planos. Mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Deus está te livrando de um abismo. Amém? Ele está cuidando de você. Coloca aqui também Isaías. Porque prosperidade não é só bens materiais, é livramento também.
Isaías 55 é o capítulo, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos o quê? Pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus está cuidando e cuidando muito bem de você. Diga graças a Deus. Prosperidade de Deus não é só dinheiro, papel. É proteção também. É justiça, é livramento. É Deus arrumando a tua vida. É Deus te dando cura, é Deus te dando saúde. É Deus trazendo favores para você através dos anjos. Então, você está aí desfrutando da riqueza e da prosperidade de Deus. Porém, nós aprendemos isso na parte 1, e você precisa adquirir a parte 1, ouvir a parte 1, que essas coisas, a sabedoria também, é uma prosperidade de Deus. Todas essas coisas, Deus só dá àquele que lhe agrada. Deus só dá àquele que é leal a Ele, fiel a Ele. Coloca aqui também, Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 24. Olha só. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem de seu trabalho. Diga graças a Deus. E é para isso que você trabalha, para desfrutar do melhor dessa terra. E eu recebo você desfrutando do melhor dessa terra. No entanto, vi também que isto vem das mãos de quem? De Deus. Opa! Então, Deus é a fonte de tudo que a gente precisa. Quem está compreendendo, levante a sua mão. Seguindo o verso 25 do mesmo capítulo. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Está vendo? Separado dele, se você está triste, você permanece triste. E assim as outras demais coisas. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, a sabedoria, o conhecimento e o prazer, que é tudo que a gente precisa para viver sobre a terra, Deus só dá àquele que é leal a Ele. Caso contrário, você não toma posse. Então, a lealdade a Deus é a fonte da riqueza e da prosperidade de fato. O pastor não está aqui trazendo um pensamento dele, uma interpretação dele. Ele está me mostrando na Bíblia que é assim. Graças a Deus. Veja o que diz também Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 17. Coloca aqui também no telão para a gente remir o tempo, por favor. Olha o que Deus diz. 8, 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Olha para mim. E Deus sente abençoado quando você tem amor por Ele. E quando você tem amor por Ele, Ele corresponde. No momento que você mais precisa, Ele corresponde. Então não adianta você querer mostrar isso para as pessoas, para o pastor. Quando a gente ama de fato, de verdade o nosso Deus, por Ele a gente é correspondido. Porque Deus sente quando há amor no coração de um abençoado. Amém? Veja que essa mensagem que você está recebendo na segunda parte é bíblica. Riqueza e honra estão com quem? Comigo. Então Deus é a fonte de toda riqueza e de toda prosperidade, sim. Está na Bíblia. Riqueza e honra estão comigo. Bens o quê? Duráveis. E justiça. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Não foi, dona Divina? Justiça. A prosperidade de Deus não é só bens materiais, não é só carro, casa, dinheiro, papel. Mas é também o quê? Justiça. E eu recebo você tomando posse disso lá no seu trabalho. Em nome de Jesus. Ou em qualquer outra área que você precisa. E seguindo, tem mais. Tem mais aí? Vamos mais. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça,
no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam, e lhe encher o quê? Os tesouros. Então, está vendo? Quando tu é leal a Deus, nada te falta, abençoado. Quando você investe o seu tempo, a sua vida, a sua generosidade em Deus, você está investindo na melhor poupança que existe sobre a terra. Com isso, não estou aqui dizendo que você não pode poupar, mas esse é o melhor investimento, é a sua lealdade a Deus, é a melhor poupança que tem, porque você toma posse de tudo isso, e você vê isso no seu viver, com esses olhos físicos que você tem. Meu Deus, eu recebi agora ministração do mundo espiritual dos anjos, eu acabei de tomar posse agora da justiça de Deus nessa situação, eu acabei de ser bem-aventurado, feliz nesse livramento agora que eu tanto estava precisando. Louvado seja Deus, a minha saúde está sendo restaurada, porque é uma prosperidade que Deus dá. A lealdade a Deus é, de fato, a fonte de tudo que a gente precisa. Amém? Agora veja, que não pode ser uma lealdade de boca, tem que ser de fato e de verdade. Não pode ser uma coisa de boca. Ah, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu tenho fé em Deus, hein? E eu vou na igreja. Inclusive já tem até um cantinho lá que é meu. Estou sempre lá. É ser leal mesmo, é ser sincero. Nós aprendemos na parte 1 que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Então veja que não é uma coisa de boca. De boca, muita gente fala, mas tem que ser lá do seu íntimo, do seu coração, com verdade. Você tem que ser leal a Deus em todos os seus caminhos. Venha o que vier, a situação que for, e você ali firmado, leal a Ele. Tem essa também. Porque tem pessoas que deixam de ser leal a Deus nas dificuldades, na tribulação. Venha o que vier, o acontecimento que for, você tem que se mostrar firmado. Em nome de Jesus, pode estar acontecendo o que for, em casa, porque acontecem coisas, pode estar acontecendo um trabalho, porque sobre a terra encontramos problemas. Encontramos ou não encontramos? Então, seja o que for que esteja acontecendo, a pessoa leal a Deus, ela permanece firmada na palavra. É um servo firme. A pessoa se mantém firme nas suas orações, porque ela sabe que não existe uma outra porta melhor do que a porta da graça de Deus. Ela sabe que não existe um outro lugar melhor. Abençoado, a graça é o fim da linha, porque você já passou por várias igrejas. Você já passou pelo espiritismo, pelo esoterismo, pela igreja de campanha, de corrente, do budismo, não sei dos quantos, ismo. Você chegou no fim da linha. A graça de Deus é o fim da linha. É a última porta. Não tem mais porta para você bater, não. Você já bateu na porta da cigana, do tarô, da carta, das pedras místicas. Você já foi para tudo quanto é lugar. Acabou. É firmeza, é lealdade a Deus. E isso me fez lembrar, e eu fiz um comentário sobre isso na parte 1. Daniel foi um homem muito leal ao Senhor. E eu vou repetir uma pergunta que ficou na parte 1, para que você recebesse a resposta hoje. Eu refaço essa pergunta uma vez mais, porque o homem de Deus, Daniel, passou por isso. E agora, eu pergunto a você, se a pessoa que você mais ama proibisse você de vir à igreja, de estar aqui conhecendo o Evangelho, de estar aqui aprendendo de Deus, qual atitude que você tomaria? Pense e não me responda, não fale nada daí, por favor. Apenas reflita. Se a pessoa que você mais ama chegasse para você hoje, ou essa igreja, ou esse Deus, ou eu, qual atitude você tomaria? Pense bem.
Pense bem, porque muitas pessoas diriam: bom, já que eu tenho que escolher, depois eu faço a vontade de Deus. Ou você permaneceria firme, leal ao seu Deus. Pensa, abençoado. Porque esse tipo de situação a gente também encontra sobre a terra. É o seguinte, escuta aqui. Ou aquela igreja lá, ou eu. Decide aí agora. Qual atitude você tomaria? O homem de Deus, Daniel, passou por isso, por essa situação. E a decisão dele foi continuar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Mesmo sabendo que poderia ser morto. Ele permaneceu fazendo as mesmas coisas que sempre fez para o seu Deus. Isso se chama lealdade. E quem é leal a Deus, Deus jamais desonra essa pessoa. Jamais desonra. Você que é leal a Deus, jamais será desonrado pelo Senhor. Você que está aí do outro lado me ouvindo. Você que não sai desse caminho, que é o Deus da Bíblia, você jamais será desonrado. Porque tem pessoas que saem desse caminho, para ficar ouvindo um monte de coisa. Fica bebendo de várias fontes. A única tem que ser o Senhor na nossa vida. Amém? Vamos ao livro de Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, verso 1. Nessa leitura que vamos realizar, eu quero destacar 3 coisas. Aqui vai falar de um rei chamado Dario. Aqui vai falar do homem de Deus Daniel. E de um grupo de homens com a carnalidade da inveja. E por conta dessa carnalidade começaram a maquinar contra Daniel. E esse rei, no início da leitura, estava organizando o seu reinado. E ele estava precisando de pessoas para administrar esse reinado. E dentre as pessoas, Daniel estava ali no meio. E Daniel se destacou. E quando você se destaca em qualquer ambiente, seja na família ou no trabalho, pode surgir a tal da inveja, o ciúme. E tem pessoas que maquinam contra. E isso aconteceu com ele. Vamos à leitura. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, para que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Vai vendo, o seu reinado estava sendo organizado, e ele precisava de pessoas para administrar ele, para que ele não sofresse nenhum prejuízo financeiro ou outra coisa pior. Verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito que excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Veja que quando a pessoa é com Deus, não tem jeito, Deus é com a pessoa. Você recebe esse entendimento? E Daniel era com Deus. E quando você é por Deus, Deus é por você. Você se destaca aonde você estiver. No ambiente que você estiver, abençoado. Seguindo com a leitura, verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Ficaram com inveja. Olha a inveja nascendo. Porque dentre os 3 presidentes, quem foi que se destacou? Daniel. Então nasceu ali a inveja. A gente tem que descobrir um erro. Tem que haver uma falha no trabalho dele para a gente tirar ele do caminho. Porque eu quero o lugar dele.
Ele não pode assumir. Nós temos que fazer alguma coisa contra ele. Assim também é na vida, né? Mas se você é por Deus, Deus será por você. Deus será por você. E como será? Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Quem é fiel a Deus é honesto no seu andar, no seu viver sobre a terra. Ele era fiel, ele era leal, abençoado. Quem é fiel e leal a Deus tem conduta honesta. Vai vendo. Nenhuma culpa encontraram, porque ele era o que? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. A partir do verso 5, observe a ousadia, a carnalidade desses homens. Aqui começa a maquinação contra Daniel. Tem gente que maquina contra você também, não tem? Tem ou não tem? E às vezes, os inimigos que vêm contra você, às vezes está dentro de casa, às vezes está na família, às vezes o inimigo que vem contra você está lá no trabalho. Não é verdade? Mas não adianta, se você é por Deus, Deus será por você. Foi o caso aqui do abençoado Daniel. Que pena que a religião, quando lê essa parte de Daniel, faz campanha, explora o povo, e as pessoas não estão mais acreditando nessa história. As pessoas estão descrentes do assunto. Ah, Daniel, aquele moço lá da cova, eu quero saber disso não. Por quê? Porque fizeram o comércio da palavra de Deus. Porém, quando se lê com a mente de Cristo, com respeito ao que está aqui, a gente vê uma grande espiritualidade. A gente vê aqui um viver, a gente vê aqui proteção, a gente vê aqui livramento, a gente vê um Deus agindo em favor de quem era com Deus. E quando eu sou com Deus, Deus é comigo. Então a gente vê um cenário totalmente diferente quando o pastor que está pregando não faz comércio da palavra de Deus. Veja, nós estamos realizando uma leitura aqui que as pessoas não querem mais ouvir. Eu não quero saber disso não. Não quero saber da história da mulher hemorrágica, não quero saber de Leão, não quero saber daquela outra também, aquela lá que vivia chorando porque não engravidava, como é que se chama mesmo? A mãe de Samuel lá, a tal da Ana, também não quero saber dessa história. Por quê? O sistema fez comércio disso. Mas se a gente lê com olhos espirituais, com respeito a Deus, a gente descobre que por trás da letra tem tanto ensinamento para a nossa vida, tanta verdade, tanta coisa boa para a gente anular a nossa carne, palavra de bom ânimo, de conforto, como essa agora. Se tem pessoas maquinando contra você, fica tranquilo, porque o Deus que guardou a Daniel, ele continua sendo o mesmo. O Deus que Daniel servia naquela época é o mesmo que o nosso, é o mesminho. E o Salmo 121 diz que esse Deus não dorme, Ele está atento às nossas necessidades, e nós temos que acreditar que Deus existe, nós temos que acreditar que a Bíblia é verdadeira, embora tenha pessoas que falem mal da Bíblia, não acreditem na Bíblia, e etc, etc. Aliás, você que não acredita na Bíblia, você que acredita em outras coisas, em coisas místicas e místico do místico, você deveria ser uma pessoa com muita saúde no seu emocional. Porque tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Não, eu estou aqui no culto espiritualista, eu estou aqui cultuando e recebendo conhecimento do Buda, eu estou aqui no esoterismo, eu estou aqui no ismo, eu estou aqui na macumba, eu estou aqui nas cartas, eu estou aqui tomando conhecimento das pedras, porque me disseram que essa pedra aqui atrai toda a negatividade se eu colocar na minha casa. Eu estou precisando de uma pedra assim, eu estou precisando disso, daquilo. Você que está envolvido com essas coisas, ou com tudo isso, ou com alguma dessas coisas,
deveria ser uma pessoa com muita saúde no seu emocional. E, no entanto, é uma pessoa cheia de depressão, triste, solitária, não é amigo de ninguém, sofre de ansiedade, não sabe lidar com essa ansiedade, cheio de complexo, cheio de questionamentos sobre o seu eu. Que coisa, hein? Já que a Bíblia é algo obsoleto, já que o que está aqui é muito pouco para você, você deveria ser uma pessoa com mais saúde no seu emocional. Você que está aí bebendo em outras fontes, não é verdade, abençoado? Você que está buscando outras coisas deveria ter um emocional mais saudável. Não deveria? E no entanto não tem. É uma pessoa sozinha, vazia, triste, depressiva, não é amigo de ninguém. Que tristeza, hein? Que coisa horrível. E nós vamos chegar lá com mais detalhes acerca disso, em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, armaram contra Daniel. Mas o Deus que ele estava servindo é o mesmo que hoje nós servimos. E esse Deus honrou a ele. Amém? Vamos continuar lendo. Daniel capítulo 6, verso 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E qual era o Deus que Daniel adorava? Ao Deus criador dos céus e da terra. E naquela época as pessoas tinham o rei como um Deus. E esse decreto era justamente para que todos vissem o rei como um Deus e orasse ao rei, se voltasse para o rei. Seguindo, verso 8, né? Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Verso 10, verso muito importante. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava o quê? Assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de quem? Do seu Deus, como costumava o quê? Fazer. Lembra da pergunta que eu fiz? Se a pessoa que você mais ama chegasse para você e dissesse: ou a igreja, ou esse Deus aí, ou eu, qual atitude que você tomaria? Eu fiz a pergunta e deixei você a pensar, a refletir. O mesmo aconteceu com quem? Com Daniel. Ele foi colocado entre a cruz e a espada. Olha a lealdade desse homem a Deus. Ele sabia que se violasse o decreto do rei, seria o quê? Morto. Mas mesmo assim, em primeiro lugar, a sua lealdade a quem? A Deus. Mesmo com essa situação, eu vou continuar leal a quem? A Deus. Se você é leal a Deus, é como eu falei no princípio, você jamais será desonrado por Ele. Porque, como você bem sabe e conhece essa história, lá na frente, Daniel foi honrado por quem? Por Deus. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, a gente percebe do verso 14 por diante, que esse rei,
ele foi vítima de gente carnal. Ele não sabia a verdadeira intenção por trás daquela conversa toda. Olha, rei, vamos fazer um decreto aqui para as pessoas se voltar para o Senhor, né? Te adorar, né? Fazer petição a ti. Aí o rei, é uma coisa boa, né? Todo mundo para mim, beleza. Ele não sabia a verdadeira intenção, mas por trás de tudo aquilo era para prejudicar quem? A Daniel. Mas esse rei, ele não sabia a verdadeira intenção. Tanto é que no verso 14 ele falou, nossa, que tristeza eu estou sentindo. Porque eu não posso revogar aquilo que já está feito. E esse rei perdeu até o sono, ele não dormiu, porque ele amava Daniel, mas não podia voltar atrás. E ele passou a noite em claro. Assim que amanheceu, ele foi lá. Daniel, vou ver se ainda está vivo, né? Se alguma coisa acontece. E para a alegria desse rei, Daniel respondeu. Daqui a pouco a gente chega lá. Com isso, fica firmado aqui, que aquele que é fiel, é leal, Deus, em nenhum momento da sua caminhada, vai desonrar você. E quando a pessoa é leal a Deus, Deus é o seu único caminho, a todo momento. Deus é a única fonte da sua vida. Ela não fica mudando, alternando. Ela não deixa a palavra de Deus, por exemplo, para buscar outros ensinamentos, para colocar no lugar do Deus da Bíblia uma imagem, para colocar no Deus da Bíblia o ensinamento de Buda. Ela não coloca no lugar da palavra de Deus espiritismo. Ela não coloca no lugar da palavra de Deus esoterismo, macumba, horóscopo, amuletos místicos. A pessoa que é leal a Deus, o seu único caminho é sempre o Senhor o tempo todo. Ela não sai desse caminho. Venha o que vier, aconteça o que for, ela está sempre no Deus da Bíblia. Ela não se envolve com essas coisas, porque para ela a única fonte é o Senhor. Porque qual é o Deus que dá vida a todos sobre a terra? Quem é o Criador de todas as coisas? É Buda? É Deus. E no entanto tem pessoas seguindo ao ensinamento de Buda, ao espiritismo, ao esoterismo. Porque a chama verde representa, significa a cura, a rosa é o amor, a violeta a transmutação, as pedras místicas. Eu estou aqui frequentando um centro muito espiritual, de muita espiritualidade até, e tem pedras aqui, segundo o palestrante, segundo a palestra, tem uma pedra que se a gente leva para casa, toda negatividade vai para ela. Eu preciso de uma pedra assim, eu preciso de um objeto assim. Vem cá, Deus é espírito, para começar. Você aí dentro é anjo, espírito também. O mundo espiritual que está em nossa volta também é composto por anjos, todos espíritos. Então, qual é o assunto que um pastor tem que tratar no púlpito? De coisas materiais, de objetos místicos ou de coisas espirituais? Me responda. De coisas espirituais, porque o nosso Deus é espírito. Você é espírito aí dentro. Então o assunto tem que ser estritamente espiritual, do púlpito para todos vocês, em o nome de Jesus. Não pode ser um outro assunto, abençoado. Coloca aqui no telão, e a gente vai voltar para a leitura de Daniel, mantenha aí marcadinho. João, capítulo 14, verso 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o quê? O caminho. É o esoterismo que é o caminho? É o espiritismo? É o professor de tal, com o livro tal, volume 1, 2, 3, 4 e 5? Não. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão o quê? Por mim. Meu Deus do céu. Ele é a única fonte sobre a terra. E ele também diz, nesse livro histórico de João, que todo aquele que se alimenta dele, jamais terá fome, jamais terá sede.
Aí eu torno a repetir aquilo que eu falei agora há pouco. Tem pessoas que desvalorizam, fala que o que tem aqui na Bíblia é muito pouco, ou fala que não tem valor nenhum. O conteúdo do esoterismo é muito melhor, as palestras do espiritismo é muito melhor. Como assim? Se ele é o caminho, a verdade e a vida. Como assim que é muito melhor? Ele diz: quem vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Você que está nesses lugares, repito, já que você não concorda com a Bíblia, deveria ter saúde emocional. E muitas pessoas não têm. Pessoas que estão no esoterismo, no espiritismo, na macumba, pessoas que ficam se guiando pelo horóscopo, pessoas que ficam atrás de pedras místicas, pessoas que ficam orientando a sua vida por números, por cartas, por tarô, deveriam ser pessoas mais saudáveis no seu emocional, e no entanto não é, são pessoas depressivas. Pessoas que ficam atrás de cartas psicografadas, porque existe um médium muito poderoso, e ele traz resposta do futuro. Não caia nessa besteira, porque o nosso amanhã, o nosso futuro pertence a Deus, e com Bíblia eu vou mostrar isso para você. Não caia nessa besteira, abençoado. Que eu frequento aqui um ambiente muito espiritualista, e o médium, a pessoa aqui, o palestrante, tem resposta para os meus questionamentos, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa sobre o futuro. Você tem que aprender a lidar com a sua ansiedade, e você só consegue, meu filho, ouvindo o Deus da Bíblia. Mas esse Deus da Bíblia aí é muito pouco. Pouca é a tua atenção, pouco é o tempo que você não tem para sentar para ouvir Ele. Pouca é a falta de humildade que você não tem de reconhecer que você está vivo, está de pé, graças ao Deus que te fez. Pouca é a falta de humildade que você não tem. Pouca é a falta de paciência que você não tem de sentar para ouvir o Deus da Bíblia. Isso sim é que é pouco. Agora, falar que o que está na Bíblia é pouco, então essa história, é bom a gente falar sobre isso. A situação de Daniel é muito importante, porque ele foi leal só a Deus. Ele poderia naquela situação, eu vou recorrer a um outro Deus, pelo menos eu não morro. Eu vou atrás de umas pedras místicas, eu vou procurar um centro espírita, alguma coisa. Vou procurar outro caminho aqui, pelo menos eu não morro. Não, ele permaneceu fiel, leal ao Senhor. E eu recebo você assim também. Todos que estão me ouvindo, fiel ao Deus da Bíblia. Essa história que todo caminho leva a Deus, não é verdade. E Jesus está falando aqui, não é verdade. Não é todo caminho que conduz você ao Pai. É todo caminho? Está falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só Ele, é um só, não é vários. Por mais bonito que a pessoa na internet fale. Mas o espírito, o médium, é muito conhecido, né? Ele fala do universo, e fala do amor, do respeito ao ser humano, faz caridade. Eu frequento aqui um centro de espiritualidade que faz muita caridade, mas é uma generosidade sem revelação da palavra. E quando não há revelação da palavra, você vai para o lado errado. E há muitas pessoas no lado errado, porque não tem ali a revelação da palavra. E quando você começa a frequentar esses lugares, eles floreiam a doutrina deles com o nome de Deus, com o nome de Jesus, e depois começa a empurrar a doutrina deles. O esoterismo, por exemplo, se fala muito de Jesus, mas depois os palestrantes, aquele ambiente, empurra a doutrina deles, para que as pessoas acreditem em mestres, em chamas, em raios, em pedras. O espiritismo também. No espiritismo se defende muito, se fala muito do amor e do respeito, também lá faz muita caridade, mas é uma caridade sem revelação do Evangelho da Graça. E sem a revelação do Evangelho da Graça, você vai para o lado errado, e começa a ficar atrás de cartas psicografadas, sendo que a Bíblia diz que quando alguém
morre, a carne vai para o pó e o espírito vai para o Senhor. A partir desse momento, quem está lá não tem mais contato com ninguém que está aqui debaixo do sol na terra. E aí, como é que fica você que defende tanto essa causa? Ah, mas esse Deus da Bíblia está errado. O palestrante aqui do nosso culto espiritualista falou no livro, volume 14, que não é bem assim. Ah, que segundo o professor fulano de tal, tem lugares que é só livro, o tempo todo. Olha, você vai pegar o livro tal, volume 5, volume 7, e agora tem a coleção, está na promoção. Aí eles vão realizando a leitura, aí tem umas passagens de Jesus no meio, porque tem que florear, né? Tem que florear. Aí depois empurra a doutrina deles, a interpretação deles. E tem muitas pessoas que vai, infelizmente, mas eu recebo essa palavra de hoje libertando a muitos em nome de Jesus. O servo leal ao Senhor não fica comungando outros ensinos antibíblicos. Ele não percorre outros caminhos fora da Bíblia. O seu relacionamento é só com Deus, o Deus da Bíblia. Meus amados, todo assunto sobre Deus, toda mensagem sobre Jesus tem que estar baseada na Bíblia. Se não está, não conta, não vale, não receba. Vai conduzir a tua vida para o lado errado. Eu me faço entender, meus irmãos? Suposições, opiniões, interpretações sobre o universo, sobre o amor, sobre isso e sobre aquilo, sem base bíblica, não vale. E repito uma vez mais, não caia na besteira, você que está me ouvindo aí do outro lado, de ficar atrás de lugares onde tem o espírita, onde tem o médium, onde tem o fulano, que revela e que fala do futuro. Mentira, mentira e mentira, porque o nosso amanhã sempre vai pertencer a Deus, o chefe do mundo, e a ninguém mais. Coloca aqui no telão, por favor, Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá o quê? Amanhã. Só o começo do verso já nos ensina tudo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Como será a vossa vida? Amém? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Você está passando um tempo aqui, rapaz. Soberano aqui sou eu, o Criador dos céus e da terra. Se alguém aqui sabe de tudo, só Deus. Tem mais, não para por aqui não. Coloca Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 29, verso 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos o quê? Adivinhos. Vai vendo, hein? Eis que o Senhor manda te dizer, eis que Deus me revela, e esses outros mais por aí. Nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso o quê? Desejo. Vai vendo, porque falsamente, está na Bíblia, vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Eles estão floreando com o meu nome, mas eu não estou no meio disso não. É como eu falei no princípio, eles não vão empurrar a doutrina do espiritismo, das pedras, das chamas, não sei do que, das profecias e profecias, goela abaixo, vai florear primeiro. Olha, Jesus é amor. Hoje nós vamos palestrar sobre o amor, o respeito ao ser humano, vamos falar de caridade. Aí depois empurra a doutrina do homem e começa a enganar as pessoas. Tem mais, abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Só para a gente fechar esse assunto, é muito bom fazer esse parênteses na mensagem, porque tem muitas pessoas bebendo água de outras fontes, trilhando outros caminhos, vivendo um tipo de bipolaridade, sabe? Uma hora a pessoa está
crendo no Deus da Bíblia, outra hora está acompanhando o espiritismo, outra hora o budismo, o esoterismo, o horóscopo. Não. Eu quero uma pedra dessa para colocar no trabalho, uma pedrinha dessa para colocar em casa, já que tudo que é ruim vai ficar nela. Eu estou precisando muito de uma coisa assim, de uma pedrinha assim. Aí de preferência eu quero a violeta. Não, eu quero bem perto, porque há muita negatividade no meu trabalho, eu quero que fique tudo na pedra. Meu Deus do céu. Olha o que diz aqui, com relação a tudo que nós estamos conversando. Eclesiastes 9, a partir do verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Vai vendo. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma, do que se faz o quê? Debaixo do sol. Olha para mim. Então que história é essa de carta psicografada? Olha, calma, o recado é da sua mãe. Não, é da minha mãe. Calma, é da sua mãe. Calma que eu vou ler. Calma que eu vou ler. Olha, ela começa dizendo aqui que está com o seu avô. Os dois estão no mesmo plano juntos. E a sua mãe está muito contente com a sua atitude de ter voltado para a faculdade. É mesmo, amor? Pegou a pessoa, já era. Com isso, a pessoa fica refém. Ela quer uma segunda carta, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Tudo começou, olha, com a palestra sobre o amor, o respeito ao ser humano, a caridade. E depois empurrou a doutrina do homem. Pegou, jogou a isca e pegou o quê? O peixe. E o que é que diz o Senhor? Não tem contato lá de cima ninguém com quem está aqui embaixo. E o seu avô está muito feliz de saber que você ainda continua sendo corintiana. Você acredita que eu, passeando na internet, eu me deparei com uma situação dessa? Eu falei, deixa eu clicar isso aqui. Estava exatamente uma pessoa falando isso. Olha, e o seu avô está muito feliz por você continuar sendo uma corintiana. Abençoado. Eu falei, pronto. Só faltava essa. Não, então quer dizer que o espírito que está lá com o Senhor está torcendo pelo Corinthians ainda. E está feliz que a neta continua corintiana. E ela feliz da vida recebendo a carta psicografada. Louvado seja Deus pelo Evangelho da Graça que tem nos guardado desses muitos caminhos, dessas muitas fontes, desses muitos ismos que existem lá fora. Diga: Deus é o único caminho, é a verdade e a vida. Louve ao Senhor. Com isso eu espero que muitas pessoas despertem, saiam da mentira e passe a viver, a guiar a sua vida pela palavra de Deus. Voltemos a Daniel, capítulo 6, para a gente terminar o que nós estávamos lendo lá. 6:10. Daniel, pois, quando soube, mesmo sabendo da ameaça de morte, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Que coisa linda é você ser leal a Deus. E como eu falei no princípio, esse rei não sabia a verdadeira intenção de tudo. Depois ele descobre. E veja a atitude do rei no verso 18. Para remir o tempo, você já conhece a história.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O sono, porque ele amava muito a Daniel. Acompanhe tudo em casa, depois você lê. Ele ficou com um pesar no coração, puxa vida, para que eu fui assinar esse decreto? Daniel, ele serve ao Deus dele, para mim não tem nenhum problema, eu amo esse rapaz, mas a carnalidade dos outros enfeitiçou o rei. Você vê, né, como uma palavra carnal atrapalha, né? Gente que maquina, né? Enche a cabeça de uma pessoa contra a outra, é terrível, né? Meu Deus do céu. Num ambiente de trabalho, você está ali trabalhando numa boa, aí aquela pessoa com inveja de você e enche a cabeça de uma outra pessoa contra você. E tem gente que é fraco, ela recebe, é mesmo? Não, deixa comigo, na próxima a gente corta o fulano, na próxima a gente tira, na próxima a gente faz isso. Terrível, abençoado. Tem gente para tudo nesse mundo. Verso 19: pela manhã, romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se lá à cova, chamou por Daniel com voz triste, está vendo? Ele estava triste, ele amava Daniel. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Se tem uma coisa que me chama muita atenção é essa parte, porque a gente não vê uma mágoa, a gente não vê um ódio, um ressentimento, a gente não vê uma vingança. Ó rei, vive eternamente. Eu estou bem, eu não estou com nenhum ódio de você. Isso me fez lembrar de José, né? Coração limpo, que coisa boa, meu Deus do céu. Verso 22: o meu Deus enviou o seu anjo, rei. Isso é muito importante para você que me acompanha aí do outro lado, que não acredita nos anjos. Eu recebo você crendo. Existe um mundo espiritual, e a Bíblia não é um livro não, hein? Volume 1, 2 e 3 não, ou 15. É a Bíblia que fala sobre os anjos. E se alguém aí está falando sobre os anjos, escrevendo livros, aprendeu da Bíblia. Amém? É a Bíblia que fala. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito que algum. Eu não desejei a tua morte, eu não pedi para que Deus te matasse, nada. Eu continuei com meu coração limpo aqui. Olha, abençoados, assim eu recebo você. E sabe quem foi que sofreu depois? Os invejosos, que foram lançados na cova dos leões. Conta aqui os demais versos, você lê em casa. E foram mortos, porque quem planta, colhe. E naquela época, foi feita dessa forma as coisas. Enfim, eu recebo você crendo, eu recebo você confiando, eu recebo você sendo leal, porque realmente Deus trabalha por aqueles que é leal a Ele. Até o profeta Isaías fala sobre isso, que Deus trabalha em favor daqueles que lhe agradam. Abençoados, nós estamos aqui reunidos, meditando na palavra do nosso Deus, tratando das coisas espirituais, como tem que ser de fato, e o mundo invisível está trabalhando, os anjos, porque nós estamos declarando, nós estamos chamando a existência, nós estamos meditando nas coisas do alto. O mundo espiritual está se movimentando. A gente não está vendo, mas a gente vai ter uma semana muito boa. A gente não está vendo, mas a gente vai ter muita resposta por esses dias que estão aí por vir, em nome de Jesus. E eu recebo você desfrutando do melhor dessa terra, das boas notícias, de cura, de justiça,
de livramento, de muita sabedoria de Deus em você, te conduzindo em triunfo. Amém? Diga eu recebo. Não deixe de servir a Deus por nada. Daniel não deixou de servir a Deus por nada. Então quer dizer que vai matar quem não adorar, não orar ao rei, não se voltar para o rei? Então me mata logo, porque eu não vou fazer isso aí não. Então eu vou ser o primeiro da lista. Eu recebo você crendo em Deus, amém? Que protege e honra. Fique de pé e vamos falar com Ele. O Deus que protege e honra, em nome de Jesus. Nesse momento, você que está aqui, você que me ouve aí do outro lado, diga para o seu Deus: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Tu és o Deus da minha vida. É a Tua palavra a única que eu quero ouvir e seguir. É o Teu ensinamento, o ensinamento, Deus da Bíblia, o Deus que protege, o Deus que honra, o Deus que conduz todo aquele que o ama, que o busca em triunfo. É só a Ti, Senhor, que eu quero ouvir por todos os meus dias sobre a terra. Isso, faça essa oração ao seu Deus, em nome de Jesus. Em Ti eu sou mais que vencedor, em Ti eu sou abençoado, em Ti eu sou propriedade exclusiva. Eu tenho a Tua força, há poder de Deus em você, abençoado, porque o Deus da Bíblia diz que você é propriedade exclusiva dEle. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Você é um herdeiro do Senhor. Você é um alguém abençoado, juntamente com o crente Abraão. Você é o bom perfume de Cristo. Você é o eleito de Deus, o predestinado desde antes da fundação do mundo. Você é um anjo em vaso de barro. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o escolhido, o predestinado, o amado do Senhor. E louvado seja, Senhor, por essa palavra de hoje, por esse ensinamento na sua segunda parte. A lealdade a Deus é a fonte da riqueza e da prosperidade. E você entendeu que a prosperidade de Deus não é só bens materiais, mas é saúde, sabedoria que Ele te dá, justiça, proteção, livramento, cura, uma vida abundante. Somos mais que vencedores com o ensinamento do Deus da Bíblia. E pode ter certeza, nessa situação, você vai sair como mais que vencedor. Você vai vencer. Você vai superar essa situação. Diga: eu recebo essa palavra. Eu vou vencer essa situação. Eu vou superá-la para louvor do meu Deus. Porque eu só sirvo a um. Eu só creio no Deus da Bíblia, no Criador de todas as coisas, no Deus que nos fez. Só existe um que dá vida, respiração e tudo mais: o Deus da Bíblia. Não é outro, não é nenhum outro, só o Deus da Bíblia. E Ele falou: é só a mim que você deve adorar, é só a mim que você deve amar, é só a mim que você deve buscar. Porque quem se alimenta de mim, do pão vivo que veio do céu, jamais terá fome. E todo aquele que crê em mim, jamais terá sede.
E nós cremos em Ti, Senhor. Por isso vivemos dias melhores. A gente não vive como muitos aí, que estão em tantos caminhos: depressão, complexo, vazio, solidão, tristeza e tantas outras coisas mais. A pessoa não tem paz, não se sente feliz, não é amigo de ninguém. É uma vida tão triste, tão sofrida. A Tua graça, Senhor, afastou do nosso coração tudo isso. Nos deu um viver conduzido em triunfo. Os problemas existem, mas a gente vence, a gente supera. O Senhor nos consola, nos conforta. Quando a dor vem, quando surge um acontecimento que a gente não espera, porque estamos Te servindo. Louvado seja. A gente supera mais fácil todas as coisas. Já no passado, quando a gente estava em tantos caminhos, a gente não era feliz, a gente não conseguia suplantar as coisas. Hoje temos mais força, hoje temos mais maturidade, hoje temos mais paciência com tudo. Hoje sabemos lidar com a ansiedade, hoje sabemos lidar e saber que existe uma carne, não é demônio, é carne, que milita contra a vontade de Deus dentro de nós. E com o conhecimento da graça, nós temos anulado isso. Sabemos que o nosso inimigo não é um espírito, não é algo voando por aí, mas é o nosso corpo. A Tua graça, Senhor, tem nos conduzido em triunfo sobre a terra. Tem nos conduzido em triunfo sobre a terra. E louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por não deixar faltar o alimento, o pão de cada dia que a gente necessita sobre a terra. Muito obrigado, muito obrigado. Que todos digam graças a Deus. Diga obrigado, Deus, pela glória de hoje. Louve ao Senhor. Tenham todos um dia maravilhoso, abençoado. Você é mais que vencedor. Se despeça desse irmão, diga para ele: bom dia, mais que vencedor. Você vai ter a melhor semana da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.